Paz do Senhor, adolescentes, bom dia mais uma vez. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar a Deus pela vida de toda a nossa liderança, o pastor João, o pastor Zé de Lima, o irmão Paulo Modesto. Hoje a gente está aqui para passar mais uma aula da Escola Dominical, uma aula importante, sendo aí a penúltima aula da revista Avivamento para a Juventude. E eu quero ser bem rápido, bem objetivo nessa aula, tá certo? Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E como a gente está na penúltima aula, a nossa nova revista já chegou, né? Para quem ainda não pegou, corre para pegar a nova revista, tá? Quem fez o pedido, quem acertou direitinho. E é nosso assunto do próximo trimestre, acredito eu, que nós já vamos ter voltado com as aulas presenciais, vai ser sobre a igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Essa é a nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar sobre a igreja e o corpo de Cristo, né? Todos nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e nós vamos estar tratando durante 3 meses sobre esse assunto, tá? Sobre esse assunto muito importante. Mas hoje é a nossa penúltima aula, lição de número 12, que vai falar sobre as bênçãos do avivamento espiritual. As bênçãos do avivamento espiritual, tá? A gente vai tratar sobre esse assunto nessa aula. Bom, durante toda a semana a gente teve fazendo as leituras diárias, né? E a gente tem visto, né, desde segunda-feira, algumas coisas, algumas características do verdadeiro avivamento, né? Por exemplo, na segunda-feira a gente falou sobre a fé sem obras é morta. Então a gente vê que uma pessoa verdadeiramente avivada, ela evidencia sua fé através das suas obras, né? E a fé com obras, né, é uma bênção do verdadeiro avivamento. Na terça-feira nós falamos sobre viver para dar frutos, né? Uma das bênçãos do verdadeiro avivamento é uma vida frutífera na presença de Deus, é uma vida que dá frutos para a glória de Deus. Na quarta-feira nós vimos, né, que os frutos revelam o caráter. Todo aquele que teve realmente um encontro com Cristo e vive uma vida frutífera na presença de Deus, esses frutos têm como objetivo revelar o caráter daquela pessoa. Na quinta-feira nós falamos sobre as características do verdadeiro amor, né? Falando ali sobre o amor, como o amor suporta todas as coisas, que o amor folga com a justiça, folga com a verdade, o amor verdadeiro ele não tolera a injustiça, né? Nós vimos também na sexta-feira sobre o desejo por conhecer a Deus. Todo aquele que passou por uma verdadeira experiência de avivamento, ele tem o desejo, ele sente a necessidade de conhecer mais de Deus. E ontem, no sábado, nós vimos sobre o desejo pelo aperfeiçoamento, né? Nós vimos no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, a respeito da vereda do justo ser comparada, né, com a luz da aurora, o raiar do dia. E o texto ali dizendo que a vereda do justo é como esse raiar do dia que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então nós vemos durante toda a semana, né, algumas bênçãos do avivamento espiritual nessas leituras diárias que a gente faz. E nessa lição, nós vamos enumerar, né, o primeiro objetivo dessa lição é enumerar os efeitos do avivamento. E nós vimos que um dos efeitos do avivamento, que é o mais importante, que eu quero destacar aqui com muita atenção, é uma vida frutífera, né? Que é um dos efeitos do avivamento. Se não o mais importante, nós vimos durante a semana também nas nossas leituras que um dos efeitos do avivamento é a vida, né, de fé com obras, né? Nós vimos também que é uma vida de amor, a gente amando a Deus e amando o nosso próximo.
Nós vimos, né, tudo isso durante a leitura diária da nossa semana, mas o principal efeito da bênção do avivamento na vida da pessoa é exatamente uma vida frutífera. Nós vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, olha para você ver quais são as virtudes, né, as virtudes que o fruto do Espírito gera, né, na vida de determinada pessoa, né, que aceita Cristo e que vive uma vida para Deus. Né? O texto diz o fruto do Espírito. E nós vamos ver no contexto principalmente desse texto e de toda a Bíblia, por exemplo, no versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o texto vai estar falando sobre viver em espírito, né? Andar em espírito, dar lugar ao Espírito Santo. Então o fruto do Espírito é exatamente isso. O fruto do Espírito é uma nova vida. E quando nós temos essa nova vida em Cristo, né, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia também diz que nós devemos andar como ele andou. A Bíblia também diz que nós devemos andar em novidade de vida e não no pecado, né, vivendo no pecado, até porque 1 João capítulo 3 vai dizer que aquele que vive pecando, ou seja, vive na prática do pecado, ele é do diabo, né? Ele não é de Deus. Então, quando nós andamos no Espírito, nós temos o fruto do Espírito em nós, que é exatamente a regeneração, né? Pedro disse isso, né? Que o Senhor nos lavou pela lavagem da água da regeneração, né? Pela sua palavra. Então, o fruto do Espírito é exatamente isso, é a novidade de vida. Mas esse fruto que o Espírito gera em nós, que é essa regeneração, ele vai ter algumas virtudes. E quais são as virtudes? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso é gerado também na vida daquele que teve o um encontro com Deus. Tudo isso é bênção do verdadeiro avivamento espiritual, porque nós vimos desde a primeira aula dessa revista que avivamento é trazer vida a algo que estava morto. Avivamento é dar vida, avivamento é gerar vida. Então nós vimos, né, que aquele que tem um encontro real com o Senhor, ele é avivado. E o texto de Gálatas 5:22 traz as bênçãos, as virtudes, né, de um verdadeiro avivamento espiritual, que é uma vida frutífera, uma vida para agradar a Deus. E é o segundo objetivo dessa nossa aula, que é a necessidade de gerarmos frutos. Veja, Hebreus capítulo 2 diz que nós precisamos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e ouvido, para que não venhamos a nos esquecer delas. Então nós temos ouvido a pregação da palavra de Deus, nós temos ouvido que Deus nos ama, que Deus é conosco, temos ouvido acerca das promessas de Deus, temos visto e ouvido Deus falar conosco constantemente, né? E nós precisamos entender que Deus quer que nós geremos frutos para a glória dele. Quando nós geramos frutos para a glória dele, nós não nos ensoberbecemos, nós não perdemos o nosso foco, porque tudo é para a glória dele. A Bíblia diz, né, que tudo é para ele, tudo veio por ele, né? Então tudo é para ele. Então essa lição vai nos mostrar que há uma necessidade, né, de nós gerarmos frutos na presença de Deus e esse fruto permanecer. O próprio Jesus ensinou isso em João capítulo 15, quando ele fala acerca da videira, dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, né? E o Pai é aquele que limpa essas varas para que essas varas gerem mais fruto. Aquelas varas que não estão gerando fruto, o Pai corta e lança no fogo para que seja queimado. E aquelas que dão fruto, ele limpa para que gerem mais fruto
para que esse fruto permaneça e o nome de Deus seja glorificado. Então há uma necessidade de gerarmos frutos, porque é através desses frutos que o nome do Senhor é glorificado, que a palavra de Deus é evidenciada, que a presença de Deus é revelada através dos nossos frutos. Por isso que há pessoas que não precisam pregar nenhuma só palavra, a própria vida dela é uma pregação. Pessoas olham para determinadas pessoas e dizem: olha, aquele sim é um verdadeiro homem de Deus, aquela sim é uma verdadeira mulher de Deus, porque a vida dela mostra, né? Os frutos que ela produz mostram que ela realmente é uma serva, um servo de Deus. O próprio Jesus disse isso, que os falsos profetas nós conheceríamos eles pelos seus frutos, porque os frutos dos falsos profetas, os frutos dos falsos crentes, são frutos podres, são frutos maus, são frutos ruins. Já os frutos dos crentes fiéis, dos crentes sinceros, são frutos bons. Por isso há uma necessidade de se gerar frutos, porque quando se tem frutos, tem como reconhecer quem é de Deus de verdade e quem não é. E também, o terceiro objetivo e último dessa lição é destacar o amor e a fome por Deus. Diante disso, diante da realidade dessa lição, eu te pergunto: você tem fome de Deus? Você tem amor por Deus? Você ama Deus em primeiro lugar na sua vida? Ele é prioridade no teu coração? Você sente fome por Ele? Você deseja conhecer mais dele? Eu deixo essa pergunta para encerrar esse vídeo, essa aula, dizendo que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse foi a nossa leitura diária de sexta-feira, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Se nós não conhecermos a Deus, muito facilmente nós seremos destruídos pelo nosso inimigo, porque a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Então que Deus abençoe você e que as bênçãos do avivamento espiritual possam ser derramadas sobre as nossas vidas. Deus abençoe e um grande abraço a todos, em nome de Jesus.